Bom, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Hoje a nossa aula é sobre um tópico bem difícil, ele é uma questão difícil, mas muito poderosa para a gente trabalhar com dados. A gente vai ver hoje um negócio conhecido como expressões regulares. E esse tópico, ele definitivamente, vocês não devem se preocupar se vocês tiverem dificuldade ou tiverem, não conseguirem usar isso de imediato, né? Porque as expressões regulares são coisas que às vezes dão um nó no cérebro até dos programadores e dos desenvolvedores, tá? Eles têm dificuldade também para trabalhar com isso. Isso é um recurso muito, muito, muito poderoso para análise de dados, para trabalhar com qualquer tipo de dado, né? As expressões regulares, elas são mecanismos que a gente tem dentro da computação para localizar padrões, né? Para a gente localizar certos padrões que se repetem, principalmente dentro dos dados. Então, e manipular esses padrões, né? Então, isso pode se tornar um recurso muito, muito, muito poderoso, assim, para qualquer coisa que a gente precise, sabe? Então, é bom conhecer, e é bom, né, com o tempo, né, começar a utilizar, tentar entender o que pode ser utilizado dessa maneira, né? Porque a computação, gente, a computação ela é capaz de lidar de uma maneira... a gente sempre fala nos artefatos inteligentes, né? Os smartphones, smart TVs, né? Mas a base de qualquer dispositivo inteligente é um processo muito burro, é um processo muito duro, né? É um processo que ele é meramente sistemático, né? Uma sistematização de alguma coisa. A gente aqui, através desses processos, a gente consegue construir coisas mais inteligentes, né? Então, as expressões regulares, elas vão trabalhar com uma coisa assim bem baixo nível, assim, bem rasteiro na computação, né? Uma coisa realmente, ela é muito rápida, ela é muito eficiente, né? E ela consegue dar conta de muita coisa, mas ela vai trabalhar de uma maneira dura, assim. Você vai ter que modelar um padrão e verificar se esse padrão funciona. São procedimentos que são cansativos, assim, eles são trabalhosos de ser feitos, né? Não são tão trabalhosos, mas eles são um pouco trabalhosos, né? E às vezes nem os próprios programadores se dispõem a isso, de tão... eles são muito complexos, eles têm muitas coisas que a gente não consegue dominar. Eu definitivamente não domino expressões regulares, eu uso para algumas coisas, mas é um recurso importante, então a gente vai começar a dar uma olhada nisso, né? Vamos ver isso na prática. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar alguma coisa aqui, porque meu Google meu Meet está reclamando aqui que não tem, ele não está deixando. Deixa eu ver uma guia, ele não está mais me deixando compartilhar a janela, eu não sei exatamente por quê, só guias. Espero que pelo menos as guias. As guias ele está indo. Não sei porque que ele está implicando com outras coisas. Bom, tá aqui. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é uma ferramenta que eu desenvolvi há algum tempo atrás, né? Para, de uma certa maneira, copiar a ferramenta que o Observable tem de pesquisa, né? Onde eu posso pegar uma lista de dados, né, vindos de uma planilha ou de qualquer outra coisa, e filtrar esses dados para encontrar alguma coisa que eu esteja buscando, né? Então, uma lista de um monte de links e títulos, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui slides, né, ele vai mostrar todos os dados aonde minimamente nas demais informações, porque ele está pesquisando, não está só pesquisando no que está aparente, ele está pesquisando em cima de todas as informações que estão relacionadas para cada registro, né? Então, aonde tiver o termo slide, ele vai localizar e vai me apresentar. Não tem nenhum problema. É muito o que o
Observable faz. Se vocês já viram algumas das minhas ferramentas do departamento, vocês já viram que tem essa barrinha de pesquisa. Isso o próprio Observable já tem nele. Então, ela separa, filtra o que a gente precisar. Né? E eu resolvi criar isso para fora do Observable, criar aí a ferramenta. Beleza. Agora, tem uma diferença entre a minha ferramenta e a ferramenta do Observable. A minha, né, não querendo me gabar, né, não se trata dela ser melhor ou não, é só a maneira com que eu construí, mas a minha aceita expressões regulares no processo de pesquisa. E o que isso significa? Que além de procurar uma palavra com a palavra slides, eu posso dar para ele uma certa expressão, um certo padrão que ele encontra. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar dentro desta lista todos os elementos aqui que tiverem um ano, por exemplo, né, como esse aqui, como é que vocês fariam? Vocês geralmente vão colocar aqui, 1986. E ele vai te mostrar tudo que for de 1986. Legal. Aí, 1987. Não tem nada. 88, né? Tem 1, né? 89, 90, e por aí vai. Então, você teria que fazer um processo muito manual de procurar, ano por ano, para encontrar informações que tenham uma data. Mas com expressões regulares, a gente pode fazer isso de uma maneira sistematizada, né? É um padrão. Eu quero utilizar um padrão, que é um padrão de uma data, né? De quatro números, né? Então, isso, nas expressões regulares, é descrito dessa maneira aqui, ó. Barra D, barra D, barra D, barra D. Barra D. 4 barra Ds. Né? Então, quando eu faço isso, eu estou informando uma expressão regular, ou seja, estou expressando um padrão, né? Que eu quero que esse mecanismo de pesquisa localize tudo aquilo aonde consta, claro, né? Nos dados que estão aparentes e nos dados que não estão aparentes, porque eles também estão ali, tem essa informação de ano. Tudo que tiver uma data de ano, né, de completa de ano, 4 dígitos, né, eu quero que ele me apresente aqui. E aí ele consegue me filtrar todos os elementos que possuem esse tipo de informação. Por exemplo, aqui os vídeos, né, das aulas de design generativo, tem esses 4 números, mas ele também tem um ponto e um número de semestre, né? Então, eu poderia colocar aqui isso daqui, ponto barra D, ou seja, também tem que ter um ponto nesse padrão e tem que ter um número. Então, ele vai, de novo, filtrar por essas condições, né? Todos eles que têm esse número, né, de semestre vão aparecer aqui, por exemplo. Né? Então, ou, por exemplo, se eu quiser só pegar as coisas da década de 90, tudo que é da década de 90, né? 1909 barra D. Aí ele vai me localizar tudo que faz parte da década de 90. Né? Ou tudo que é de 1900, né? barra D, barra D. 1980, 88, 86, 95. Isso só para falar de números, né? Isso só para que a gente pense em números. Por exemplo, eu quero filtrar aqui só o que aparecer essa palavra desktop e a palavra Chronicles. Isso, na verdade, o próprio Observable já faria, né? A ferramenta normal do Observable já faria. Desktop Chronicles. Né? Aqui não. Né? Aqui, se eu colocar 2 termos que não são imediatos, né? Se eu colocar Desktop Publishing, ele vai achar. Por quê? Porque tem Desktop Publishing com espaço, Desktop Publishing com espaço. Mas se eu quisesse que tivesse a palavra Desktop e a palavra Chronicles, por exemplo, eu não conseguiria. Como é que eu faria isso com expressão regular? Eu quero uma palavra, pode acontecer alguma coisa no meio, mas em algum ponto tem a outra palavra. Né? Então, a expressão regular seria essa aqui. Uma sintaxe que a gente usa nas expressões regulares que permitem que a gente construa esses padrões, né? E, a partir desses padrões, a gente tenha resultados em relação aos nossos dados. Né? Então, se isso já minimamente se mostra aqui num campo de pesquisa
como uma ferramenta que pode ser muito útil para a gente localizar, enxergar e entender alguns dados, filtrar, separar, vocês imaginem o poder disso daí quando a gente está tratando realmente da análise de uma quantidade brutal de dados. Então vamos lá, vamos aqui rapidinho para a nossa planilha. Eu não posso mais. Diga, Gabriel. Oi, professor, boa tarde. Eu vi que o senhor postou lá semana passada que já podia gravar as aulas, né? E eu não consegui vir na aula da semana passada. Onde é que eu consigo encontrar? Que eu estou procurando no Classroom e não achei. Em que parte? Eu não queria interromper. Os materiais, né? Tranquilo. Eu vou dar uma olhada lá. Eu já olhei, mas talvez eu esteja, sei lá, sem conseguir ver. Faço isso já. Desculpe interromper por uma pergunta besta, professor. Não tem nenhum problema, não. Imagina. O único problema aqui é que tudo está muito lento, porque agora eu tenho que sair, entrar, compartilhar de novo, porque não dá para usar um negócio. É muito mal otimizado, né? Não, é que o meu sistema operacional está bloqueando. Ó, aulas, aqui, ó, aulas 2021.2, ó, elementos básicos da ciência de dados, introdução, que já estava lá, né? Artefatos com propósito comunicacional. Tá? A última aula que a gente gravou foi essa aqui, ó, elementos foi básicos. Foi essa daí, né? De elementos, beleza. Embaixo, inclusive, para ficar na ordem cronológica, né? E aí, assim que a gente terminar essa aula aqui, também estou gravando, eu vou colocar esse material aqui também para vocês, tá? Nessa relaçãozinha aqui, das aulas de 2021.2. Valeu, Ronaldo. Valeu. Sem problemas. Então, vamos lá, ó, vamos aqui para a planilha. Eu vou pelo menos jogar o link aqui em cima, pelo menos descompartilhando e compartilhando mais rápido. Olha, então a história das expressões regulares, também conhecidas como regex, né? Como é que a gente usa isso, por exemplo, no caso da planilha? Então, vamos supor que eu tenho um dado aqui de nomes, né? Ó, vamos lá. Ricardo, João Ricardo, Guilherme, João Guilherme e só João. Por exemplo. Eu tenho esses dados. Está legível para vocês ou está pequeno? Querem que aumente? Melhor aumentar, né? Está aqui. Então vamos lá. Como é que eu uso isso numa planilha? Vamos supor que eu quero só quero saber se a palavra João consta nos nomes, né? Se ela consta ou não consta. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma fórmula que é o regex match. Tá? O regex match serve para a gente verificar se existe, né, um padrão aí nesse... nos meus textos, nos meus valores. Então, aí, ó, regex match recebe uma célula ou um texto literal ali, né? E qual é a expressão regular que vai ser testada, vai ser verificada, né? Naquele texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Ricardo. Então, o meu primeiro valor é a célula A1, é Ricardo. Depois eu vou, claro, trazer isso para baixo, né? Ponto e vírgula, e aí eu quero saber qual é a minha expressão regular, né? Se eu vou usar uma expressão regular simples, né, sem grandes manobras, eu só quero saber se o termo João, né, ele consta. A minha expressão regular vai ser basicamente a palavra João mesmo. Aqui, ó, João, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a palavra João consta nessa célula. Obviamente que se eu baixar aqui, né? Aqui, ó. Nessa aqui consta a palavra João, nessa não consta, nesta consta e nesta consta. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é muito útil, né?
para a gente identificar, né, a presença de alguma coisa, a presença de algum valor específico, né, a presença de alguma coisa escrita, né, de alguma palavra que foi colocada. Vamos supor que vocês estão pegando relatos de pessoas, e vocês estão transcrevendo esses relatos das pessoas, o que as pessoas falaram. Será que a pessoa falou alguma palavra A ou B ou C, né, nesse relato, nessa fala, né, que está transcrita? Tem essa palavra? Não tem? Né? O que a gente poderia também fazer aqui na expressão regular é verificar se existe a presença de uma palavra ou de outra palavra. Então, por exemplo, eu quero verificar se existe a presença da palavra João ou da palavra Guilherme. Ou uma ou outra. Se uma das duas estiver presente, está bom. Então, o padrão, né, o pattern, né, a expressão regular, para que você verifique isso, um ou outro, né, é essa barra aqui com os termos colocados dentro de parênteses, né? Então, vamos lá, vamos arrastar isso aqui para baixo. Aqui, ó. Falso, aqui não tem nem João, nem Guilherme. Aqui tem João, aqui tem Guilherme, aqui tem João e Guilherme, e aqui tem João, por exemplo, né? O que mais que eu poderia fazer? Eu poderia verificar se, aqui no caso de João, depois de João, tem um outro caractere, né? Que não fosse apenas João. João, alguma coisa, né? Então, como é que eu faço isso? Depois de João, um espaço, né? E depois do espaço eu coloco aqui o ponto. O ponto é um caractere, né? Tem um caractere depois do João, né? Qualquer caractere. Ó, aqui já dá falso. Por quê? Porque aqui é só João. Se fosse João C, seria verdadeiro. Eu precisaria de um outro caractere depois do espaço para configurar isso como verdadeiro. Nesse caso aqui, não tem nenhum caractere, só João mesmo. E esse João mesmo aí vira falso. Então, o que eu estou construindo aqui, né? Eu estou construindo pequenas expressões, pequenas fórmulas, pequenos padrões, né? De coisa que vocês não fazem nem ideia do que dá para fazer com isso. É super complexo, tem muita coisa. Já vai ver alguns casos aqui. Mas eu estou construindo aí pequenos exemplos, né? De como que eu posso localizar, né, questões. Tá, deixa eu pegar aqui um caso específico que eu não sei de cor, mas que pode ser muito útil, por exemplo, né? Vocês vão ver o tamanho dessa desgraça, tá? Não é uma brincadeira, não. Estou colocando aqui para vocês, ó, uma expressão regular, se é que eu acertei aqui a expressão, né? Deve ter dado... é que tem as aspas aqui. Deixa eu botar as aspas. Barra aspas. Barra aspas. Barra aspas. Será que eu tenho que colocar assim? Eu acho que é isso. Barra aspas. Não sei se eu vou conseguir colocar essa expressão direito aqui. Bom, basicamente esse monstro que vocês estão vendo aqui, que eu acho que não vai entrar na planilha, porque ele tem alguns caracteres que o Google não aceita. Na verdade, tem um jeito, eu já sei. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Seria legal se a gente fizesse assim, peraí. Aquele aceita aspas simples aqui, não sei se as planilhas aceitam. Vamos testar. Não, ela não aceita. Infelizmente, não aceita. Bom, mas esse monstro aqui, vocês estão vendo, é um jeito de verificar se o valor que está aqui é um e-mail válido. Se ele tem tudo que um e-mail precisa ter para ser considerado um e-mail válido. Imagina que eu estou testando, né? Teria que encontrar uma construção dessas um pouco melhor, né? Ele não pode ter esses caracteres.
Talvez se eu tirar as aspas, vocês se resolvam. Peraí, deixa eu tirar as aspas, eu acho que isso vai se resolver. Não vai ser perfeito, mas ninguém precisa também que seja perfeito. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui tem. Vamos ver se isso aqui funciona. Tá. Então aí, ó. guilherme.ranoia@ufpe.br. Verdadeiro. Passa aqui para baixo. Né? Aqui, ó. João, @nada. Falso. João, @teste. Falso. João, @teste. Ponto. Falso. João, @teste.com. Verdadeiro. Certo? Então, isso pode ser extremamente útil, né? Porque como é que a gente faz essa validação? Como é que você sabe, né? Se, quando você está capturando dados ou registrando dados, se aquele e-mail é de fato um e-mail ou não é um e-mail. Tem regras, né? Os e-mails têm regras. As regras estão descritas aqui, né? É horroroso, mas estão descritas aqui, né? Você tem que ter um arroba, antes do arroba não pode ter certos caracteres, depois do arroba não pode ter certos caracteres, tem que ter um ponto, tem que ter um domínio, tem que ter uma série de critérios, né? Então, todos esses critérios estão modelados nessa monstruosidade que vocês estão vendo aqui. É uma bruta expressão regular, né? Deve ter tomado meses de trabalho, né, de algum profissional para que ele conseguisse chegar nessa solução que engloba todas as possibilidades possíveis. Por quê? Porque vamos supor que ele fizesse uma regra meio tosca, um padrão meio tosco, né, que depois do ponto teria que ter 3 caracteres, né? .com, .br, por exemplo, né? No caso da UFPE, não tem .com.br, só tem .br. E aí, esse e-mail não daria como um e-mail válido, sendo que ele é um e-mail válido, certo? Então, alguém deve ter gastado meses de trabalho para conseguir chegar nessa expressão regular maluca, que eu não faço ideia do que é, não me peçam para explicar, eu não consigo, sem um bom tempo, né, sem realmente algumas semanas de trabalho, identificar exatamente o que está aqui descrito. Tá? É complexo demais, né? Mas alguém fez isso por um bom tempo para chegar numa expressão realmente, né, completa, que consiga validar, verificar, né, se um determinado e-mail tem tudo que um e-mail precisa ter para ser realmente um e-mail, ou se quem está colocando essas informações está falseando aí, tá de alguma maneira botando qualquer coisa que não é válida, né, e que pode gerar uma dor de cabeça tremenda para as pessoas depois, né? Depois você tem que entrar em contato com a pessoa, o e-mail não existe, porque não está lá registrado. Difícil, né? Então, esse tipo de recurso é profundamente importante, né, para que a gente possa verificar, tá? Então, o que a gente está vendo por enquanto? O regex match, ou seja, a verificação de um padrão, se ele está presente ou se ele não está presente. Só isso. Agora, dá para fazer muito mais coisa do que apenas verificar se um padrão existe ou não existe, né? A gente pode, por exemplo, falando de datas aqui, né? 1900... Deixa eu colocar aqui. Oh, peraí. Perdão, gente. 1986, 1990, 1995, 2010, 2005. Tem várias datas aqui, certo? O que eu quero agora? Eu quero extrair uma informação, tirar desses valores, né, que estão ali, alguma coisa, ou melhor, não vou nem colocar assim, vou colocar o seguinte, ó, melhor. 20/10/2016, 10/05/1990, 05/12/95, 30/06/2010 e 20/1/2005.
Vamos supor que eu queira capturar exclusivamente o mês. Só um mês da data. Eu quero saber, estou fazendo registros, e para minha análise, né, vamos supor que eu estou fazendo um registro que ele é sazonal, né, que ele envolve aí a estação do ano, por exemplo. Que estação do ano a gente está? Fazendo uma análise de casos de Covid. Será que no inverno a gente tem situações mais comuns? Será que é no verão? Será que não faz diferença? Então, eu quero extrair desses dados, desses registros, né, apenas o mês. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Para isso, a gente tem regex extract. Opa, regex extract. Aqui. Né? Então, como é que faz? A mesma coisa. A gente vai ter um texto, a gente vai ter, né, um dado, e a gente vai criar uma expressão regular, né, onde a gente vai extrair alguma informação desta expressão. Em vez de falar verdadeiro ou falso, ele vai te trazer o valor. Ele vai te trazer exatamente qual é o valor que se enquadra naquela expressão. Né? Então, vamos lá. Qual é o meu texto? O meu texto vai ser a coluna A, certo? Eu vou usar de dado. E a minha expressão regular vai ser barra D, ou melhor, barra D, barra D, que é um grupo específico, barra. Deixa eu verificar se isso aqui está como texto, porque talvez não esteja, está como data, tá vendo? Então a gente tem que colocar isso como texto. Agora sim. Então tá lá. Eu estou usando um texto, eu não posso usar a data, porque ele não faz análise em cima de datas, ele só faz análise em cima de texto, tá? Então tá aqui, ó. O que eu estou capturando aqui, ó? O que a gente quer capturar é o que está aqui dentro dos parênteses, é um grupo de informação. A gente chama isso de grupo na sintaxe do regex. Né? Eu quero este grupo. E eu quero exatamente o grupo que tem essas características, valores numéricos, 2 valores numéricos, né? Que está entre 2 barras. Certo? Então ele vai pegar o valor numérico, ele não vai pegar qualquer valor numérico. Se eu colocasse isso daqui, ó, ele ia pegar o primeiro valor numérico que ele encontrasse, que no caso ali é 20. É esse primeiro par de valores numéricos, certo? Eu não quero isso. Eu quero os valores numéricos que estão entre 2 barras. Então aí ele vai pegar o que está no meio. Vamos ver se isso funciona para o resto. Aqui, ó. 5, 12, 6 e 1. Ele conseguiu localizar exatamente o que eu preciso. Agora, vamos supor que, por exemplo, aqui, ó, não fosse usado 0 no mês. E também não. Eu ia ter um problema, certo? Então eu quero, na verdade, um ou mais, né? Um ou mais números. Essa é a sintaxe. Eu sei que... Da onde que ele tirou isso, né? Da orelha, né? Já chega lá. Eu quero um dígito ou mais de um dígito, né? Dentro das barras. Eu poderia especificar até 2 dígitos, de 1 a 2 dígitos, dá para fazer uma desgraça nisso, tá? É um troço aí cheio de possibilidades, né? Mas eu consegui extrair a informação que eu preciso, né? E vamos supor que agora eu quero a mesma coisa, mas eu quero o ano. Eu não quero... Oh, desculpa. Perdão. O computador também lembra. Regex, extract. Eu quero o ano, né? Então eu vou pegar esse valor aqui. Só que eu quero o ano como? Eu quero os 2 últimos caracteres do ano, né? Como é que eu posso fazer isso? A expressão vai ser essa daqui, ó.
Eu acho, posso estar errado. Mas é isso mesmo. 86, 90, 95, 10 e 05. Então, com o regex extract, a gente consegue retirar, puxar de uma frase enorme alguma coisa, né, que tenha um padrão, não é exatamente uma palavra. Tá? Ó, vou dar outros exemplos aqui. Ó. O aluno foi assistir a aula. Então, o aluno achou tudo complicado. Por fim, o aluno desistiu e foi embora. Um monte de linhas de texto aqui, né? Aí eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero extrair aluno. Ó, então vamos lá. Regex, extract. Qual é o meu objeto? É essa coluna. E o que eu estou querendo encontrar como padrão? A palavra aluno. Bom, ele encontrou. E ele te trouxe a palavra aluno. Não faz muito sentido isso, certo? Porque eu estou procurando um termo específico, literal. Né? Eu não estou procurando um padrão. Agora, vamos supor que eu estivesse procurando um padrão, que é uma palavra que tenha A, 3 caracteres e a letra O. Então, pode ser várias coisas, né? Poderiam ser várias coisas, né? Ele encontrou aluno, né? Se eu tivesse escrito aqui, ó, abuno, aluno, ele teria encontrado esses termos, né? Não existem, estou inventando qualquer coisa aqui só para vocês verem, mas ele localizaria para a gente. Então, quando a gente tem um certo padrão, né, a gente consegue identificar os termos e identificar o que a gente precisa dentro de um conjunto. Né? Isso para análise de dados, gente, isso para análise de texto. Nós temos na pós-graduação muitos alunos que estão fazendo análise heurística, né, de textos, buscando certas palavras, certos termos, quantas vezes um determinado termo aparece dentro de um relato, dentro de uma entrevista, né? Então, isso é muito trabalho. Você imagina que os nossos alunos hoje, do jeito que eles estão trabalhando, eles precisam pegar todos os textos, ler todos os textos e ir contando um por um. Ah, a palavra apareceu, aqui. A palavra apareceu, 2, e vai contando na mão, um por um. Sendo que um computador pode processar isso de uma maneira mais fácil, né? Muito mais rápida, né? Muito menos trabalhoso. Né? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise com as coisas que a gente está recebendo. Né? É claro que você pegar uma única entrevista e analisar esta única entrevista, né? Ler essa entrevista e falar, aqui apareceram 5 vezes a palavra feliz. É tranquilo. Vai fazer isso com 100 entrevistas. Como é que faz? Até para você colocar um Ctrl F e buscar quantas vezes isso aparece nas 100, já dá trabalho. Então, esse tipo de recurso, ele vai permitir a gente a localizar e a usar coisas que são realmente muito poderosas. Né? Agora, vamos lá. Além do regex extract e do regex match, ou seja, além da gente identificar, sim ou não, se alguma coisa foi encontrada, e além da gente pegar exatamente o que foi encontrado e extrair daquele texto, daquela célula, a gente também pode alterar, modificar. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz modificações? Regex replace. Vamos lá. Regex replace. Ele vai me pedir, primeiro, qual é o texto? Está aqui. Tá? Qual é a expressão regular?
A expressão regular que eu vou querer achar é o aluno. Como a gente escreveu errado, né? O aluno. Aqui. Essa é a expressão regular. E o que eu quero substituir? O meu nome. Né? Espera que nós temos aqui um pequeno probleminha. Talvez ele aceite aqui as famosas flags. Como é que a gente insere flags aqui? Eu não vou lembrar. Flags. Se é no final, a gente tem que colocar... Deixa eu pegar aqui a documentação rapidinho Ele não fala, né? Aqui, saiba mais. Eu queria saber como é que a gente coloca as flags, as marcações para que ele ignore... flags são recursos, a gente já vai ver. São recursos das expressões regulares que a gente fala, ó, ignora a maiúscula e minúscula, por exemplo. Né? Ele não me fala. Não foi nem um pouco útil. Deixa eu procurar aqui. Um minutinho só, gente. Regex flags. Tá. No comecinho tem que colocar... Tá. Esse é um padrão do Google, tá, gente? Geralmente a gente não trabalha desta forma. Isso, é isso? Não. Eu acho que é isso. Isso talvez. Deixa eu ver. Não. Também não. Também não. Número de argumentos. É por isso. Desculpe. O aluno... foi assistir a aula. Tudo bem. Deveria ter colocado o meu nome aqui, né? Não... Aqui, pronto. Agora foi. Agora eu coloquei a flag. Isso aqui é uma sintaxe meio tosca do Google, mas tudo bem. Isso aqui é o que a gente chama de flag. Isso aqui é o que a gente chama de registros, meta-informação para o próprio regex, configuração do próprio regex. Nesta configuração I, né, o I minúsculo, fala para o regex o seguinte, ó, ignore maiúsculas e minúsculas, tanto faz, se é maiúscula ou se é minúscula. Só isso para a gente fazer uma pesquisa, né, já é fundamental. Quer dizer, se a palavra for escrita em maiúscula ou minúscula, não interessa, né? Aceite de qualquer maneira, né? Porque, por exemplo, aqui o aluno está em maiúscula o, né? Então, se eu não colocar essa informação e colocar o O em minúsculo aqui, ele só vai encontrar quando o O estiver em minúscula. Então, vamos lá, vou aqui para baixo. Ó. O aluno foi assistir a aula, Guilherme foi assistir a aula. Então, o aluno achou tudo complicado, então Guilherme achou tudo complicado. Por fim, o aluno desistiu. Por fim, Guilherme desistiu. E foi embora. Aqui ele não achou nada, ele não substituiu nada e colocou exatamente a mesma sentença. Tá? Então, com o regex replace, a gente coloca alguma informação, né? Então, vamos lá. Eu poderia colocar aqui o seguinte, ó. Ricardo, Guilherme, Ricardo. Em vez de colocar esse valor, colocar este valor. Eu vou puxar. Também precisava puxar aqui, né? Aqui. Ó. Ricardo. Desculpa. Guilherme. Então, você também pode parametrizar aqui, né, gente?
da onde que ele está tirando a substituição. Tá? Claro, você também pode fazer a mesma coisa com o próprio regex. Você pode colocar a expressão regular aqui, né, e ler essa expressão regular para que ele utilize esse tipo de padrão. Tá? Tudo bem por enquanto? Sim. Tudo bem não. Né? Não dá para estar tudo bem quando a gente vê uma coisa dessa. Né? É realmente complicado, mas por enquanto dá para vocês entenderem como é que isso funciona, né? E não como funciona, mas que isso existe, né? E que isso pode ser usado para muita coisa e para fazer uma desgraça, né? Assim, em termos de processamento, né? É isso, Gabriel. Se você não ficar preso a como é que isso aqui foi feito, né? Como é que isso aqui foi feito? Qual é a magia negra, né? Que faz com que ele seja capaz de encontrar o padrão e se concentrar no fato de que existe um padrão ali que ele encontrou e que ele foi capaz de substituir ou localizar ou te devolver o padrão, espero que pelo menos isso, por enquanto, esteja mais ou menos compreendido, né? Vocês entendam aí essa possibilidade. Tá? Agora vamos ver como é que isso é construído de uma maneira talvez um pouco mais fácil. Fácil, eu acho também, de novo, nunca vai ser questão quando a gente está trabalhando com expressão regular. Tá? Existem algumas ferramentas, essa que a gente está usando aqui é o Regexer. Está lá no nosso material, eu coloquei os links lá para vocês. O Regexer é uma ferramenta. As expressões regulares, gente, são um processo tão complicado, tão cheio de coisa, que precisa de uma ferramenta, né, que os próprios desenvolvedores, programadores, quando vão usar isso, eles entram numa ferramenta para tentar construir as suas expressões, né? Algumas muito básicas a gente sabe, mas assim, de forma geral, quando a gente quer construir uma expressão regular, a gente abre uma ferramenta para tentar verificar essa expressão, para ver se isso funciona e como é que a gente pode construir. Tão complexo que é o processo. Tá? Essa ferramenta ela é muito boa, né? Ela não é simples, mas ela é muito boa, porque ela ajuda a gente a conhecer quais são os padrões, quais são, né, por exemplo, aqui, referência. Né? Olha a quantidade de coisa que eu tenho em expressão regular. Né? Eu vou tentar aumentar aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor. Marcações de caractere. Então, eu posso definir quais são os caracteres que são válidos. Né? Eu posso definir quais são os caracteres que não são válidos. Eu posso definir caracteres que são válidos a partir de A a Z, de A a C, de K até P. Né? Eu posso informar isso. Eu posso buscar vale qualquer caractere, por exemplo, /S, uma palavra, tem que ser uma palavra, /W, minúsculo, não uma palavra, /W maiúsculo, um dígito, /D, um não dígito, alguma coisa que não seja um dígito, /D maiúsculo, né? Espaço, né? Sem ter espaço. Então, todas essas marcações aqui são maneiras da gente construir esse nosso código de expressão regular. Então, vamos lá. Por exemplo, toda expressão regular, a sintaxe comum, não aquela que a gente usa no Google Sheets, tá? A sintaxe comum é a gente começar com uma barra, que nem essa, e terminar com uma barra, e depois dessa segunda barra, a gente colocar as tal das flags que eu falei para vocês. Global, insensível a maiúsculas e minúsculas, múltiplas linhas, apenas uma linha, só vale caracteres Unicode, né, e o stick que eu não lembro para que serve. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, múltiplas linhas, não, é aqui, eu quero aqui editar as flags. Tá, eu tenho que editar a flag aqui.
eu quero múltiplas linhas e eu quero que seja, que ele ignore o fato de ser maiúsculas ou minúsculas, tá? Então, eu estou ativando essas flags I e N na expressão regular. No geral, eu uso muito isso, tá? O que eu mais uso são as I e N. Quando a gente está procurando expressões regulares com vários elementos, não um elemento, por exemplo, eu quero fazer uma substituição em vários elementos, não um só, aí a gente usa também o global. É para isso que serve o global. O global ele vai buscar padrões repetidos, várias vezes no mesmo texto. Né? Quando a gente não coloca o global, ele vai procurar por esse padrão uma única vez, enfim. Ele não vai separar esses grupos para a gente poder manipular depois. Tudo bem, vamos lá. Eu sei que isso tudo é muito confuso. Só fazendo mesmo que a gente entende o que isso significa. Mas a gente viu, por exemplo, aqui, ó, palavras. Palavra. Então eu quero colocar aqui /W. Né? Uma palavra, espaço, outra palavra. Será que é isso? Ah, tá. O /W, ele vai me pegar o final ou o começo de uma palavra. Tá. Já não é muito... Ó. Aqui, ó. Procura qualquer caractere, né? Só encontra caracteres abaixo do ASCII, eu não sei exatamente o que é, né? Tá, equivalente a isso daqui, ó. A, Z, A minúsculo, Z minúsculo, 0 até 9 e sublinhado. Tá. Entendi. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar vários caracteres, é isso daqui, por exemplo. Aí eu quero pegar um não caractere. Será que é isso daqui? É o /W, né? O /W é um não caractere. Por que ele está falando isso e não a gente simplesmente colocar espaço? Porque se isso daqui fosse, por exemplo, um traço, essa palavra aqui, ele não encontraria. Se isso daqui for um /W maiúsculo, ele encontra isso daqui, ó. Ele localiza isso daqui. Tá? Para que isso se repita múltiplas vezes, né? Asterisco. Então, este grupo, isso aqui é um grupo. Isso é um grupo. Então, esse grupo, esse padrão aqui, fechado em um grupo, ele encontrou logo de cara, está aqui. Tá, eu quero que, por exemplo, depois de um espaço, literal espaço, ele me encontre um outro grupo desses. Aonde que isso está? Olha aí. O único local, né, que ele conseguiu encontrar foi aqui, ó. É estranho, né? Por quê? Porque ele deveria ter... aqui ele não encontrou, né? Porque, por exemplo, ele encontrou /W, ele não encontrou o espaço, ele encontrou o espaço, mas aqui não tinha outro. Estranho, por que ele só encontrou aqui e não em outra posição. Mas, por exemplo, este padrão que eu estou criando aqui, se fosse para pegar pares de palavras, não funcionaria. Né? Por isso que eu estou testando, para ver se o padrão funciona ou não. Né? Então, se eu tivesse... Ah, tá, entendi. É porque a gente tem um espaço literal aqui. Né? Isso aqui funcionaria se fosse assim, com espaço, depois... porque aqui tem o ponto e depois a vírgula. Esse cara ele está entendendo como ponto, esse cara ele está entendendo como uma vírgula e depois o espaço está aqui. Ele localizou este padrão nessa configuração aqui do texto, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? A gente pega aqui, ó, nesses guias de referência, que são enormes, ó, âncoras. O que são âncoras? Começo do texto, né, onde começa a primeira palavra do texto, né, onde o texto termina, né, entre palavras, né, que não seja entre palavras. Então, assim, você tem uma série de marcadores, né, para que a gente possa configurar as letras, né, as próprias letras e caracteres, os grupos. Está aqui, ó, por exemplo, um grupo. Né? O que é um grupo?
Então, eu vou colocar um grupo literal aqui. Ó. Grupo literal. Was. Quantas vezes aparece o was aqui? Ele encontrou um, mas será que aparece mais? Não sei. Né? Se eu colocar o global, talvez ele me localize se tem mais. Acho que não tem mais nenhum was aqui. Será que tem alguma outra palavra? Ah! Ó, por exemplo, a letra E. Quantas vezes a letra E aparece? Deixa eu ver se o global ele vai me... Se eu ativo o global, ele vai buscar todos. Se eu tiro a flag global, ele só vai encontrar a primeira marcação. Então, quando eu procurei lá o was, só tem um mesmo. Será que tem um... Deixa eu procurar por and, por exemplo. Talvez and tenha mais de uma. Ó, and tem uma, duas, três vezes ali no meu... E se vocês olharem aqui embaixo, ó, quando você escreve a regra aqui nele, qualquer que seja, 3 dígitos numéricos, ele te explica um pouco qual é a regra que você está construindo. Ó. Eu estou construindo um grupo de captura, chamado de grupo de captura 1, que ele tem um dígito, seguido de um dígito, seguido de outro dígito. É isso que ele está tentando encontrar como padrão. Tá? Então, quando eu estou construindo esse... Vou colocar aqui, por exemplo, barra W, barra W, barra W, espaço. Ou seja, palavras com 3 caracteres. Né? Poderia ser barra W maiúsculo. Na verdade, não. Então, eu tenho que ter barra W maiúsculo, barra W minúsculo, barra W minúsculo, barra W minúsculo e barra W maiúsculo. Aí ele vai buscar palavras utilizando símbolos ou espaço, né, de 3 caracteres. Was, .com, and, de, se, de, for, are, né, e por aí vai. Ou seja, eu estou delineando para ele, eu estou modelando para ele um padrão de busca, né, um padrão de repetição, uma coisa sistematizada e, de alguma maneira, ele vai localizar, ainda que sejam com caracteres variados. Né? Como vocês podem ver, gente, a quantidade, né, de possibilidades aqui é enorme. Né? Ó, por exemplo, aqui, ó, o mais. O que significa o mais aqui? Né? Encontra um ou mais da informação do caractere ou da regra anterior. Né? Então, ele dá um exemplo aqui. Ó. Tá? BW+, ou seja, encontre um B com letras, né? Com alguma coisa que começa com B e depois que venham algumas letras na sequência. Vamos fazer esse teste aqui para vocês verem. Por exemplo, eu quero ver palavras que comecem com T, por exemplo, né? E que possuam vários caracteres depois. Quantos forem? Aqui, ó. Então, a letra T, D, text, to. Ele encontrou aqui matches. Por quê? Porque a letra T, ele só está procurando a letra T seguido de alguma coisa. Né? Ele não está procurando só as palavras iniciadas em T. Se eu colocasse aqui um espaço, por exemplo, ele ia buscar o espaço, a letra T e alguma coisa. E aí ele começa a encontrar as palavras. E se eu falar assim, tá, eu quero espaço, mas o que eu estou buscando mesmo, ó, é só este grupo. Isso, quando ele vai pegar os resultados, né, ele vai separar isso em um primeiro grupo, ó, caractere, e depois o grupo mesmo que ele vai localizar é o que está dentro aqui, é o T com barra e quantas palavras vierem. Né? A diferença para o
asterisco, ó, o mais é o seguinte, eu encontro um ou mais. E o asterisco eu encontro nenhum ou mais, ou vários. Ou seja, se eu tivesse colocado aqui asterisco, não sei exatamente qual seria a diferença, né? Mas teria alguma, muito pequena. Quando eu coloco os colchetes aqui, chaves, colchete, nunca lembro o que é chave, o que é colchete, eu estou falando para ele o seguinte, ó, quantitativos. Eu quero palavras começadas em T, né? E eu quero caracteres de texto, né, que venham depois dela. Em vez de ser quantos forem, eu quero apenas 2. Aí, ó. Só 2. Só 2. Só 2. Né? Eu quero de 2 a 4. Quando tiver menos de 4, vai ser menos de 4. Quando tiver 4, vai ser 4. E quando tiver mais de 4, só vão ser 4. Então você estipula essas condições aqui. É bastante coisa. Vocês estão vendo que é muita, muita, muita coisa. E, voltando aqui, ó, para Community Patterns, vocês vão ver que já existe muita, muita, muita coisa desenvolvida para a gente não ter que ficar construindo isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero um padrão, eu quero um regex para identificar um número de IP, né, um endereço, né, de IP válido. Está aqui o padrão. Esse cara aqui, ó, quem fez isso, já construiu para a gente. Um padrão que valida se alguma coisa é um endereço de IP. Né? Ó, se é uma URL, por exemplo. Não, estranho, isso aqui não é exatamente uma URL, mas tudo bem. Não sei por que ele colocou isso aqui. Ah, não, desculpa, script tag aqui, ó, URL. Se é uma URL válida, esse é o padrão. Ó, vamos testar. Tá? As flags que a gente tem que ativar é a global e a informação de que minúsculas e maiúsculas são ignoradas. https://www.hanoia. Uma coisa já tinha sido localizada antes. Estranho. Não deveria. Né? Tem uma falha. Ponto. Bom, ele identifica que isso aqui é uma URL. /teste. Sim, isto é uma URL. Esse padrão aqui, ele é quase bom, né? Porque quando a gente escreveu só isso daqui, ó, ele identificou isso como uma URL. Isso não é uma URL. Né? Se bem que é compreensível, né? Porque podem ter terminações dessa maneira. Se eu tirasse o HTTP, ele localizaria. Se eu tirasse o //, ixi, não é bom. Ó. Isso aqui não deveria ser dado como uma URL. Ó, telefones do Brasil. Números de telefones brasileiros. Ó, aqui, ó, tá em português. Valida os formatos de número de telefone do Brasil, incluindo o 9º dígito para celulares. Importante, porque às vezes as pessoas não colocam, né? Então, aí você tem alguma coisa que valida, né? Qualquer que seja o formato que a pessoa te entregue um número de telefone. Né? Ele sabe que isso é válido. Então, vamos lá. 81 344 3444 5678. Oh, achou. É um telefone, né? Válido, por exemplo. Se tivesse um 9, é válido. Se não tivesse 81, aí ele não acha. Também precisava melhorar essa regex
para o caso das pessoas não colocarem o DDD, por exemplo. Né? Mas, pelo jeito, ele valida outras coisas aqui, né? Por exemplo, se colocar o DDD assim, valida quando tem espaço. Bem, né? Quando não tem isso aqui, ele também valida. Então, esse é o tipo de recurso que, quando você está trabalhando com dados de verdade, né? Imagina um levantamento feito pelo IBGE, onde as pessoas colocam um número de telefone e quem está passando esses dados para os registros, cada pessoa coloca registros, números de telefone num formato diferente. Imagine a dor de cabeça que seria para a gente validar, verificar, né, extrair e corrigir, né, na construção final como é que deveriam ser de fato esses números de telefone, né, para ficar padronizado, correto. Uma dor de cabeça infinita, um trabalho braçal desgraçado, né? E aí, com uma coisa como uma localização e identificação de padrões, né, a gente consegue resolver isso facilmente, desde que o padrão, claro, né, seja um padrão bem modelado, né, que dê conta de todos os casos. Se ele não conseguir dar conta de todos os casos, de fato, a gente não vai conseguir resolver muita coisa. Gente, não é fácil, né? Eu entendo que isso até assuste um pouco vocês, né? De fato, nem os próprios cientistas da computação se sentem confortáveis e familiarizados e tranquilos na hora de construir uma expressão regular. É um trabalho, é uma coisa realmente complexa, né? Mas é alguma coisa que eventualmente pode nos ajudar muito a resolver inúmeros problemas quando a gente está trabalhando com dados. Então, pode ajudar a gente a localizar, a identificar, a enxergar coisas, né? E, obviamente, pode nos ajudar a tratar os próprios dados de uma maneira que eles nos tornem úteis, eles sejam mais úteis para a gente. Né? Eu costumo muito, né? É muito frequente eu ter que corrigir data, por exemplo, né? Porque as pessoas entram, né? Quando colocam, enviam alguma informação de data, elas escrevem as datas cada um do seu jeito, né? Com barra, com traço, né? Só o ano só com 2 dígitos, o ano com 4 dígitos, né? Cada um escreve. Tem gente que escreve com ponto. Cada um escreve isso de uma maneira muito diferente. Se eu tivesse que ficar passando esses dados de data na mão toda vez a limpo, eu ia ficar meu tempo fazendo isso, né? Passando a limpo dados escritos por outros. É um inferno. Então, com um recurso desse, por exemplo, a gente reescreve tudo que foi colocado do jeito que foi colocado, da maneira certa, para aquilo que a gente precisa. Outra coisa que é muito comum, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a planilha, com datas, né? Falando de datas mesmo. Né? Vou voltar aqui, peraí. Quando a gente está falando de banco de dados, por exemplo, sair, meu amigo. Pode sair do travou. Quando a gente está falando de datas, a gente escreve data assim, né? Só o computador carregar aqui. Tá lá, carroça. O computador está uma verdadeira carroça. A gente costuma escrever datas assim, né? Por exemplo, 30/10/2022. Mas o norte-americano escreve 10/30/2022, certo? Padrões diferentes para a mesma coisa. Dependendo do que a gente está fazendo, a gente vai precisar transformar isso. A gente vai precisar adaptar isso. Né? E aí, claro, né?
regex replace esse texto aqui. Qual é o meu padrão? Eu não sei como é que faz aqui na planilha, né? Espero que eu consiga resolver na planilha. Geralmente a gente faz com programação. /D, /D. Primeiro grupo de captura, /D, /D. Barra. Segundo grupo de captura, /D, /D. /D. Asterisco. Terceiro grupo de captura. E aí, como é que vai ser a minha substituição? Vai ser... Espero que seja assim. Eu não sei se é essa sintaxe que o Google usa. Vamos ver. Grupo de captura 2 barra o grupo de captura 1 barra o grupo de captura 3. Eu acho que não é isso, mas não custa nada tentar. Então, um erro durante a forma... desculpa, meu amigo. Perdão. Não sabia, não sei a sintaxe certa. Não é isso, não. É isso aqui. Era $2, $1, $3. $2 é esse cara aqui, $1 é esse cara aqui e $3 é esse cara aqui. Né? Na hora que a gente vai substituir as informações dos grupos. E aí ele vai escrever para mim em formato americano. Ou, por exemplo, nos bancos de dados, a informação ela tem que ser dada assim. O mês, um traço, uma linha. O dia, uma linha, e o ano. Tem que ser nesse formato. A mesma coisa, eu vou conseguir modificar fazendo o seguinte, ó. Traço, traço. Então, bancos de dados precisam da informação desse jeito, sem nenhum problema. Está aqui a informação desse jeito. Né? Vocês imaginam que sem esse tipo de recurso, o que você faz? Você não consegue resolver muita coisa. Você vai ter que passar limpo dados manualmente. Né? Quando há uma sistematização, quando há um padrão, né? Então isso seria muito trabalhoso. Imagina dados do IBGE, 50 mil registros, 60 mil registros. O trabalho que não daria para você ficar passando a limpo esses dados no formato certo para conseguir colocar esses dados dentro do banco de dados. Isso é um inferno, um verdadeiro inferno. Tá? Então, com esse tipo de recurso, né, claro, não é só porque eu falei e mostrei que vocês vão sair usando isso, leva um tempo para entender, leva um tempo para ver utilidade, leva um tempo para aprender alguns princípios, algumas maneiras de se lidar com isso. Né? Mas conforme vocês vão se acostumando, vão vendo esse tipo de coisa, né? E saber que isso existe, né? Claro, se você não sabe que isso existe, não adianta nada. Na medida que vocês descobrem que isso existe, que isso é possível, né? Que tem meios para se prover esse tipo de coisa, e vocês pesquisam, dão uma olhada mais a fundo em sites, nos próprios, no Regexer ou no Regex 101, né? Que são sites que ajudam a gente a construir, vocês vão conseguindo aproveitar esses recursos para simplificar ou para resolver problemas, né, que vocês vão enfrentando, que vocês vão identificando junto aos dados e aos registros que vocês estão fazendo. Tá? Então, é claro, acredito, tenho quase certeza que neste preciso momento isso não aparece com grande utilidade para vocês, né, mas com o tempo e, de fato, se vocês começarem a trabalhar e tratar dados para construir alguma coisa, esse tipo de recurso vai começar a surgir como uma necessidade mesmo. Tá? E como alguma coisa que é realmente importante para que vocês não morram louco. Né? Porque passar limpo 50 mil registros por causa de um jeito como a coisa é escrita, por exemplo, é insanidade pura. Principalmente quando a gente tem um computador. Né? Você fazer isso na mão, quando existe um computador à sua frente, é a total falta de noção, né, de como as coisas são feitas, certo?
Tudo bem? Fritei demais o cérebro de vocês? Imagino que sim. Né? Se eu perguntar, tá tudo bem, você vai falar, não, não tem nada, não tá nada bem, né? Mas pelo menos deu para sacar que esses recursos podem vir a ser úteis, gente? Ou não? Sim. Tá bom. É isso. Ó, eu mesmo, tá? Eu mesmo não tenho grande domínio sobre isso, não. Tá? E justamente, é alguma coisa que eu. É uma falha, não vou dizer que é uma falha absurda, mas é uma falha que eu não gostaria de ter. Eu gostaria de saber lidar com essas coisas melhor. E eu gostaria, claro, de que vocês não passassem pelas dificuldades que eu passei e que eu às vezes passo, né? Então, por esse motivo que a gente tenta trazer isso, ensinar vocês já os princípios, né? Eu fui descobrir isso muito mais velho, tá? Eu fui descobrir isso já tinha 40 anos de idade, né? 40 não, tinha 30 e poucos, né? Ou seja, fiz muito trabalho braçal e fiz muita coisa desnecessariamente, né? Porque não sabia que isso existia. Então, isso existe, isso está disponível nas planilhas, inclusive, né? E quem sabe isso possa lhes poupar muitas horas de trabalho e muita dor de cabeça, tá bom? Bom, eu não vou dar sequência agora não, porque eu já devo ter fritado o cérebro de vocês, né? Não vou ficar pegando mais coisas novas aqui, vocês já devem estar atordoados com isso aqui que foi visto hoje, tá bom? Gente, eu não me recordo direito das datas, mas imagino que a gente já esteja próximo de alguma entrega, de vocês já trazerem alguma coisa concreta para apresentar. Eu vou até encerrar já a gravação, só tirar agora as dúvidas de qualquer tipo de projeto. Alguém está tendo alguma dificuldade ou algum problema, né, na hora de construir essas... Deixa eu encerrar aqui primeiro, gente. Deixa eu encerrar a gravação.